Boa tarde, amada igreja. Mais uma vez nós estamos presentes na sua tarde com este vídeo para que nós mantenhamos o nosso contato diário, sempre também na medida do possível. E hoje nós vamos começar o nosso programa, o nosso momento de reflexão com uma música, talvez na minha concepção, um dos três louvores que eu classifico para mim, na minha concepção, um dos melhores. O pastor Paulo César da Silva é o compositor, de Autor da Minha Fé, e ele canta aqui um dueto com o Paulo César Baruch, e nós vamos ouvir no início da nossa programação esta música divina. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um
bom, né? Como é bom saudar, louvar o autor da nossa fé. Para a meditação desta manhã, eu queria me posicionar no texto de Salmo 78, os versículos 70 a 72, o finalzinho do Salmo, para chamar a atenção para uma coisa muito importante. Eu estou lendo tudo que venha, tudo que passa nos meus olhos, estou lendo. Eu estava lendo a respeito do programa, vamos dizer assim, as normas do ISO 9000, 9001, 9000, então está em 9000, carteirada já. Mas começou com o ISO 9000. ISO 9001, me lembro de ter trabalhado no tribunal, e o tribunal lutava para adquirir esta norma, ou cumprir as normas técnicas do ISO 9001. ISO 9001, o que é isso? Primeiro que quando surgiu esse ISO, o que era isso? ISO é um conjunto de normas técnicas que atestam que os processos de uma empresa, seja pública ou não, elas apresentam um padrão de qualidade, um padrão superior de qualidade, portanto, os seus produtos e serviços são de excelente qualidade e, principalmente, são confiáveis. As grandes empresas, elas só negociam entre si quando elas têm este selo ISO 9001, 9010, já tem vários. Isso faz com que os processos de estabelecimento de fornecedores entre as empresas, por exemplo, sejam mais ágeis, sejam mais confiáveis. Você não precisa ficar fazendo pesquisa se uma empresa é boa ou não, se ela apresenta o certificado ISO. Você fecha o olho e faz negócio. É mais ou menos isso. Mas para se obter o certificado ISO de uma empresa, ela leva muito tempo para trabalhar naquilo que é o cumprimento das exigências, ou que são os cumprimentos de exigências que são muito grandes. E o texto que nós escolhemos para meditar essa semana, ele faz algumas coisas, algumas afirmações importantes que eu comparo com este ISO 9001. O texto de Salmo 78, 70 a 72 diz assim: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. O primeiro versículo que lemos, que é o versículo 70, diz sobre Davi. E se Davi fosse uma empresa, e se nós certificássemos pessoas, Davi teria um certificado ISO. Davi foi escolhido por Deus. Quando nós olhamos lá em 1 Samuel 16, os 13 primeiros versículos, nós vamos entender que foi até de uma maneira curiosa que Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Contrariando, vamos dizer assim, o que nós chamamos de senso comum, Davi era o mais novo dos irmãos. Isso numa época em que o privilégio da preferência seria do mais velho. Então, quando Samuel vai lá para ungir um filho de Samuel, de Jessé, nem ele mesmo, Samuel, sabia quem seria. Ele pediu que enfileirasse os filhos ali e ele iria então escolher. Ele confiava que Deus iria apontar para ele quem era o filho de Jessé que seria ungido. Ele foi direto no mais velho, que era um bonitão, malhadão, né? Até porque o primeiro, Saul, tinha sido assim, um bonito, um guerreiro, valente.
E ele vai no Aminadab e vê lá, e não era Eliabe, não era o escolhido. Deus fala para ele. Então o filho mais velho já ficou logo fora desta escolha. Contrariando o senso comum, também Deus escolheu um pastor de ovelhas. O normal seria escolher um guerreiro para ser o rei. E Deus aponta para aquele menino que estava lá no campo para ser o rei de Israel. Estava até esquecido. Ele não foi convidado para aquela oportunidade. Contrariando o senso comum, Deus escolheu aquele que não procurava ser escolhido. Davi nem foi lá. Normalmente escolhemos para trabalhar entre aqueles que buscam ser escolhidos. Davi não estava com o tempo sobrando. O versículo 70 diz que Deus tirou Davi do aprisco das ovelhas. Ele estava trabalhando, tomando conta das ovelhas do seu pai, Jessé. Davi estava, vamos dizer assim, destinado pela sociedade, pela família, para cuidar dos negócios da família. Davi não era o mais forte dos irmãos, talvez ele não fosse o mais belo dos irmãos, mas Deus escolheu Davi a dedo. Foi uma escolha do próprio Deus. E é um privilégio ser escolhido por Deus para fazer algo. Deus escolhe a todos. Para todos ele tem um propósito. Mas alguns trabalhos específicos Deus requer algo que só ele, Deus, vê. Ele deseja que todos brilhemos nos nossos trabalhos, que salguemos o mundo, que iluminemos este mundo. Ele nos escolheu, sim, para sermos um povo alegre, apesar das dificuldades. Ele nos escolheu para sermos um povo forte, apesar das nossas fragilidades. Talvez ele o tenha escolhido para uma missão dentro do corpo de Cristo. Talvez uma liderança de uma juventude, a liderança do grupo jovem de louvor, a liderança da sociedade de senhoras, né? Liderança entre os mais antigos da igreja, para liderar os homens, os diáconos. Uma missão ele tem para você, com certeza. Mas nunca podemos nos esquecer que a escolha de Deus não significa que temos carta branca para fazermos aquilo que quisermos e do jeito que quisermos, absolutamente. O versículo 72 diz que Davi pastoreou Israel de coração íntegro. Deus te escolheu, Deus te buscou, te capacitou, mas quer que você exerça esta escolha com coração íntegro. Coração íntegro aqui tem a ver com integridade, inteireza dos propósitos de Deus. Significa que você não vai focar o trabalho nos seus próprios interesses, mas nos interesses de Deus. O versículo 72 diz ainda que Davi pastoreou Israel com mãos experientes. Que experiência é essa? Davi nunca havia sido rei antes. Mas Davi aprendia rápido. E quem observa atentamente a vida de Davi, como nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, você vai observar que Davi percebe claramente que ele tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. Percebe também que ele era um homem humilde. Ele ouvia as pessoas, ele não era arrogante. A experiência que o texto sagrado se refere é a experiência adquirida durante a missão. Davi, por certo, cometeu erros, mas ele aprendeu com os erros. Davi tratava de não repeti-los. Isso é importante. Davi foi escolhido por Deus, mas isso não o impediu que ele exercesse um ministério, e este nós podemos afirmar, com a qualidade ISO 9001. Foi o melhor rei que Israel já teve.
E nós também podemos ser melhores naquilo que fazemos dentro da obra do Senhor, se nós estivermos capacitados por Deus para realizar esta obra. E eu termino essa breve meditação perguntando para você: você tem exercido o seu chamado para trabalhar na obra de Deus com certificação ISO 9001 celestial? Ou você faz de qualquer jeito, do seu jeito? Pense nisso. Pense nisso e dedique-se a trabalhar para Deus com certificado ISO 9001. Queridos, eu gosto sempre de estar terminando os nossos programas antes de orarmos, de lembrar de alguém, lembrar de uma pessoa, lembrar de um grupo. E eu gostaria que nós nos lembrássemos deste momento e também parabenizando, que eu gosto muito, uma pessoa com quem eu tenho uma afinidade muito grande, muito embora faz tempo que eu não o vejo, mas o pastor Armando de Oliveira Neto. Armando de Oliveira Neto, nós o conhecemos no início da nossa adolescência, lá em Sumaré, e tenho acompanhado a vida dele, a ida para o seminário, o casamento, a vinda para o Rio, a ida para missões. Nós temos acompanhado muito a vida do pastor Armando de Oliveira Neto. E eu gostaria de saudar essa família missionária tão bonita, Catarina, os filhos Davi, Samuel, a nora Miriam, que eu não conheço ainda, mas espero conhecer. E eu gostaria de saudar esta família tão bonita e lembrar que eles são missionários da Junta de Missões Mundiais, estão atualmente em Madrid, realizando a obra do Senhor, e no meio desta pandemia, eu chamei de pandemônio, essa pandemia do demônio, que eles possam estar sendo guardados, protegidos por Deus. Um grande abraço, pastor Armando e a sua família. Vamos orar, terminando esse momento? Pai de amor, nós nos encontramos diante da Tua presença, ó Deus, constantemente. A nossa vida não sai da Tua presença. Mas nesse momento específico de oração, nós queremos pedir que Tu estejas com a Tua mão estendida sobre o Teu povo, fazendo com que haja proteção especial contra as moléstias, ó Deus, destes vírus que atacam de tempos em tempos, e principalmente neste, ó Deus, que nos privou de estarmos na companhia dos nossos irmãos reunidos na igreja. Ó Deus, faça com que esses momentos sejam muito breves e nós possamos, no menor tempo possível, voltarmos a nos abraçar no convívio da Tua igreja. Ó Deus, vai preservando cada um dos nossos irmãos, guardando-os, ó Deus, em todas as circunstâncias. E nos lembramos especialmente desses que estão mais distantes. E nos lembramos do pastor Armando, a sua família, ó Deus, para que guardados e protegidos, lá tão distante, em Madrid, eles possam estar realizando a Tua obra, ó Deus, aquilo que Tu tens proposto. E nós sabemos que o pastor Armando e a sua família realizam a Tua obra com a qualidade excepcional que Tu tens dado especialmente para eles. Nós Te rogamos, ó Deus, pela nossa família aqui, por todos nós, para que as Tuas santas mãos nunca estejam separadas de cada um de nós. E ela esteja, ó Deus, nos amparando e nos impulsionando para realizarmos a Tua obra. Guarda a Tua igreja. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe abundantemente. Uma boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga.